Shalom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula da Escola Ramá. Eu sou o Marlon, eu vou acompanhar vocês aqui nessa aula. Lembrando que a gente está falando sobre fundamentos da fé, uma introdução à Carta aos Hebreus. A gente passou por 2 ou 3 aulas, a gente fez uma introdução da Carta aos Hebreus, justamente para conseguir falar sobre fé. Então a gente está entrando finalmente no tema da nossa aula, né, do nosso módulo, que é Fundamentos da Fé, com essa primeira aula, onde a gente vai compreender o que é fé. Afinal, o que é fé? No que é que a fé se diferencia de crença? Então a gente vai entrar nessas camadas de significado, tá, da palavra fé. É importante lembrar para vocês que eu uso um método de interpretação bíblica talvez um pouco diferente aí do que você está acostumado. Eu falei um pouquinho desse método de interpretação na aula passada, então recomendo que você assista às aulas passadas para que você não fique confuso com o que a gente vai falar aqui, principalmente a parte que eu falo sobre métodos de interpretação, tá bom? Então eu vou só trazer aqui agora um contexto do que seria a fé e a diferença, né, quando a gente interpreta as escrituras com uma outra perspectiva. Vamos fazer um exercício aqui agora bem rápido, tá? O que seria a fé? Aí se a gente perguntar pro Google, vamos perguntar pro Google o que é fé, né? Lembrando que o Google não responde nada, tá? O Google, ele apenas vai coletar ali respostas das pessoas que já escreveram sobre isso, tá bom? Mas vamos tentar ver se a gente consegue compreender o que é fé a partir dessa definição. E aí vocês lembram que eu falei muito sobre essa questão do pensamento grego, helenista, pensamento cartesiano, como a gente interpreta as coisas a partir dessa mentalidade e que isso distancia a gente do significado real daquela palavra, né? Então vamos tentar ver o que é fé a partir de uma perspectiva bíblica, escritural, com a metodologia a partir da sua língua original, e o que é fé a partir do que é comum, talvez, né? Vamos ver se tem alguma diferença. Então vamos começar aqui pela definição básica de fé, né? A gente tem hoje a IA aqui, né, que pega toda essa base de conhecimento do que já se falou e traz uma definição aqui pra gente. Então, segundo essa definição, fé seria um sentimento de crença, né, em algo ou alguém, mesmo que não haja evidências que comprovem a veracidade dessa proposição. Então é a forma como cada um enxerga a verdade. Olha só essa definição, o que você acha dela? Vamos ver mais como é que ela pode ser definida? Pode ser definida como uma convicção da existência de coisas que você não vê. Talvez essa definição esteja muito alinhada até com o texto de Hebreus, né, que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Eu poderia definir fé dessa forma, embora vocês vão ver depois dessa aula que eu acredito que esse conceito ele pode ser incompleto. A adesão incondicional a uma hipótese, né, que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade. Será que fé é isso? É a adesão incondicional? Né, quase um tipo de crença cega, né? Ou será que fé é o compromisso de fidelidade a uma palavra dada? Então, se eu dou uma palavra, fé tem a ver com o meu compromisso com relação a essa palavra que eu dei, né? É a confiança absoluta em algo ou alguém, é quando eu confio absolutamente nessa pessoa, isso seria fé? Né? Seria a adesão dos dogmas de uma doutrina religiosa. Então, se eu entrei numa religião, a partir do momento em que eu aceito aquele dogma, que eu aceito aquela doutrina, então eu estou me aliando à fé, né? Eu estou tendo fé. Então, talvez a fé seria uma adesão a esses dogmas, é uma definição também. Ou o princípio da ação e poder, sempre que trabalhamos para alcançar uma meta digna. Pessoal, vocês perceberam, né? Essa salada de fruta que é fé, eu posso te dizer que está bem distante do que as escrituras queriam falar sobre isso, tá? Alguns aqui chegam perto, mas assim, no geral, isso aqui está mais atrapalhando do que ajudando, tá? A gente compreender o que é fé. Vamos tentar ver o dicionário, né? Acho que talvez vamos pegar o dicionário, né, o Oxford. Vamos ver o que ele fala aqui. O que seria fé? Fé seria a confiança absoluta, né? Na religião, fé seria a primeira das 3 virtudes da teologia, né? Ou, né, se a gente for olhar ali, fé seria um tipo de afirmação, a comprovação de um fato, né? Dou fé de que isso é o que eu estou dizendo porque eu tenho aqui a comprovação de que é isso. E no direito, fé seria a credibilidade que deve ser dada a um documento no qual se funda, né? Resultando a própria veracidade do documento. Como vocês percebem, essas definições, esses conceitos de fé, eles são bem limitados em relação ao texto bíblico, tá? Porque a gente traduziu a palavra como fé, e fé tem essas definições. Mas será que essa palavra que é utilizada, será que o significado de fé tem a ver com essas questões? Vamos explorar mais isso? Então vamos fazer o seguinte, a gente tem muito para falar sobre fé. Não dá, esse é um assunto que não dá para esgotar. É a mesma coisa de falar sobre amor. Não tem como você esgotar falar sobre amor. Você poderia preencher livros, você poderia preencher histórias, filmes, e você não conseguiria ainda compreender. Então é a mesma coisa, não seria nem compreender, mas talvez definir. Mas a fé tem um pouco disso, tá? Mas eu vou tentar aqui ser o mais claro e objetivo possível para que você possa sair dessa aula compreendendo de uma vez por todas o que é e o que não é fé, tá? Segundo as escrituras, tá? Então eu utilizei aqui 2 versículos para a gente poder trabalhar o entendimento de fé. O primeiro está em Gênesis 15:6, a gente vai ler esse versículo daqui a pouco, e o segundo tem em Abacuque 2:4, tá? E no final a gente vai fazer a pergunta, tá, mas afinal, o que é fé? O que é emuná, né, que é de onde deriva essa palavra? Então vamos lá, vamos partir para Gênesis 15:6 e eu vou explicar o que é que Gênesis 15:6 tem a ver com a nossa aula, com fé, tá? Mas Marlon, fé não aparece em Gênesis 15:6, será? Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Então deixei ele aqui, mas vamos ver nas escrituras. Gênesis 15:6. Então a gente está falando aqui de um contexto. Gênesis 15 é quando Deus fala com Abraão e lhe promete um filho, tá? E aí em toda essa narrativa, no versículo 6, vai falar que Abraão, ele creu, tá? E aqui aparece uma palavra chamada Amã, tá? Então você que fala amém, amém
vem de amã, vem dessa palavra, tá? E por que essa palavra é importante para a gente poder definir o que é fé? Porque a palavra fé, que é emuná, que a gente vai ver em Abacuque, talvez você já ouviu esse conceito, ela deriva, a raiz da palavra emuná vem de amã. Então, se você quiser compreender em profundidade o que é emuná, você precisa compreender a sua palavra raiz. Tanto isso é importante que o autor de Hebreus vai citar justamente Abraão. Vai citar justamente que pela fé Abraão creu. Né? Então, a gente precisa compreender o que é essa palavra amã. Vamos nos aprofundar nela? Eu vou voltar aqui para o nosso mapa mental, eu vou isolar esse tópico para a gente poder focar, tá bom? Vamos lá. Então, Gênesis 15:6, a palavra creu. O que é que essa palavra amã significa? Então, ela tem algumas camadas de significado. Se acostume com isso, tá? A gente está acostumado muito que uma palavra tem apenas um significado na língua portuguesa. No hebraico, são camadas de profundidade que a gente precisa acessar, porque essa palavra ela tem ali ramificações, variações. Então, a gente vai ver 6 camadas de significado dessa palavra amã. A primeira delas, que vem a partir da sua raiz, né, mais básica, é apoiar, confirmar, ser fiel. Então, essa palavra amã, ela vem da raiz verbal amã, né? No cal, o que é isso aqui? Isso aqui é a forma da palavra mais básica, né? A raiz primitiva da palavra. Transmite a ideia de que é algo firme, algo estável e capaz de sustentar peso ou pressão. Preste atenção aqui nessa definição. É algo firme, algo estável, capaz de sustentar peso ou pressão. Quem sustenta algo, tá? Então, como é que a gente pode compreender isso aqui? Quando Deus, ele é o sujeito, ele é aquele que sustenta ou confirma as promessas feitas, tá? Então, quando Deus é o sujeito, ele vai ser aquele que vai sustentar aquilo que foi prometido, ok? E quando o homem, ele é o sujeito, como Abraão, nesse caso, né, fala de que é como se ele fosse se apoiar no Senhor, significando uma confiança plena nele. Então, a primeira definição de fé, Marlon, o que é que isso quer dizer? Tá confuso? Deixa eu explicar para você. Essa dinâmica onde fé tem a ver com algo firme, estável, capaz de sustentar peso ou pressão, tá falando que a fé, ela sempre vai existir dentro de um contexto relacional. Sustentar o quê? Quem sustenta, sustenta algo, tá? Então, a primeira coisa que a gente aprende na definição da palavra fé, na sua raiz mais original, é que a fé é fruto de um relacionamento. Entendem isso? Para que haja fé, é preciso que haja relacionamento. Então, a fé, ela não é apenas um conceito, uma convicção individual. Então, aqui a gente desconstrói o primeiro equívoco do que significa fé, quando a gente associa a fé a uma ideia, quando a gente associa a fé a um conceito. Né? Ou quando a gente associa a fé a uma convicção, como vocês viram as definições de significados ali que os dicionários estavam trazendo pra gente. Porque fé não tem a ver com isso. Porque a fé, ela não é um conceito, a fé é um ato profundamente relacional. É o homem colocando sua confiança em Deus, sua confiança plena em Deus, que por sua vez se revela como fundamento sólido e fiel. Então esse é um relacionamento onde nós vamos aprender que a fé é tanto a resposta do homem, quanto o reflexo da fidelidade de Deus. A fé nasce dessa relação, pensa no espelho e no raio de luz. Tá? O que seria isso? Seria Deus se revelando ao homem, né? Então esse feixe de luz, ele bate nesse espelho e ele reflete essa luz. Então a fé é essa relação, entende? Essa conexão, esse ponto de conexão, onde essa dinâmica de luz e reflexo gera a fé. Então a fé é tanto a resposta do homem, quanto o reflexo da felicidade, da fidelidade de Deus. Por isso que ela é relacional. A fé ela não existe fora de relacionamento. Tá? E aqui pode surgir uma pergunta. Né? É possível crer e não ter fé? Então, só pela definição que a gente viu aqui sobre o que é fé, que fé não é uma convicção, a gente já percebe que sim. Né? Qual seria a resposta a isso? Crer é reconhecer a existência de algo. Crer é reconhecer que algo é verdadeiro. Mas isso quer dizer que é fé? Não. Porque fé, no entanto, é você viver baseado nessa crença. Entende? Que a fé envolve uma relação, a fé envolve um compromisso. Crença não. Eu posso crer em várias coisas. Eu posso crer em algo e posso não ter fé naquilo que eu acredito. Entende? Então aqui a gente já começa a perceber que fé vai mais, a gente tem que entrar em uma camada de significado maior do que o que a gente está acostumado. E aí eu costumo dizer que a fé é muito parecido com o amor, né? Por quê? Porque a fé e o amor, ele vai ter semelhanças profundas, pois ambos são virtudes relacionais. A fé é uma virtude relacional, assim como o amor é uma virtude relacional. Não há amor sem ter um relacionamento. Eu amo alguma coisa, eu amo alguém, né? Então, essa virtude relacional é uma prática que vai conectar o ser humano a Deus e as outras pessoas. E talvez aí você faça um link do porquê Jesus falou o que Jesus falou sobre o amor, o que Jesus falou na oração sacerdotal. Né? Porque fé tem a ver com relacionamento. Fé tem a ver com ser um. Fé tem a ver com nos relacionarmos com Deus e nos relacionarmos com a sua criação. Mas indo mais a fundo, né, a gente só foi aqui agora, a gente só pegou aqui a raiz verbal, essa palavra, ela também significa firmado. Amã também vai significar ser firme, ser estabelecido. É a forma reflexiva de nifar, uma forma reflexiva do verbo amã, que sugere que algo foi feito estável por outra força externa. Entenda. Qual que é a ideia? Algo que foi firmado, algo que foi tornado estável, algo que foi tornado seguro. E aqui a gente compreende que a fé em Deus é uma obra que Ele mesmo estabelece em nós. Existe uma ação externa, é um sentimento que eu tenho, mas que alguém
firma esse sentimento. Alguém torna estável esse sentimento. Então a fé em Deus não é algo que o homem pode ter a partir dele. A fé em Deus é uma obra que ele mesmo estabelece em nós. Existe uma ação externa para estabilizar isso dentro de nós. Compreende? E aqui a gente consegue ver isso, que a fé ela não vem, eu não consigo ter fé somente a partir das minhas convicções ou a partir da minha posição nessa relação. Eu preciso que algo se torne estável, seguro e firmado. Né? E essa força, essa firmeza, essa estabilidade vem de fora. Né? Vem do próprio Deus. Então, por isso que a fé, ela é um dom, ela é algo que é dado por Deus. A fé não vem de nós, o texto vai falar isso, a fé não vem de vós, é um dom de Deus. Porque o homem, por si só, ele não consegue ter fé, porque o homem, ele é instável em todos os seus caminhos. Entende? E aí, dentro desse aspecto, o que a gente precisa compreender? Que a fé, ela é firmada por alguém de fora. Ou seja, a fé é uma obra que é Deus que faz em nós. Então, outra coisa, outro significado, é a palavra confiável, né? Digno de confiança, confiável. Então, a palavra confiável, ela está intimamente ligada à ideia de algo que foi testado e provado. No hebraico, a palavra amém, né? Vem da mesma raiz de amã. Então, a palavra amém vem da mesma raiz da palavra amã. E é usada como verdadeiramente, que assim seja, é verdade, né? Então, isso indicando que aquilo ali é certo, aquilo ali é digno de aceitação, aquilo que está sendo proferido é confiável, né? Então, digno de confiança é um reflexo da relação com Deus a partir do seu atributo de fidelidade. Isso aqui é muito importante você compreender. Por que é que essa palavra fala sobre ter algo que é digno de confiança? Por quê? Porque a gente precisa compreender os atributos de Deus. Porque a fé, ela é baseada em um atributo de Deus. Que atributo é esse? O atributo de fidelidade. A fé é derivada desse atributo. É por isso que o homem, ele não pode ter fé sozinho. Ele precisa da manifestação desse atributo divino, né, que é o atributo de fidelidade. Se você estudou as aulas do módulo passado, você vai compreender as aulas sobre os atributos de Deus, né, que a fé, essa confiança é um reflexo dessa relação com Deus a partir do seu atributo. Então, quando eu me relaciono com Deus através do seu atributo de fidelidade, né, eu consigo ter um lugar para que essa fé comece a ser desenvolvida. Então, fidelidade significa o quê? Lealdade, constância, compromisso inabalável com algo ou com alguém. Então, fidelidade envolve a ideia de permanecer firme, de permanecer confiável, mesmo diante de dificuldade, mesmo diante de mudanças, mesmo diante de tentações que possam comprometer esse vínculo, né? E aqui é um ponto importante da gente compreender. Por que o homem ele não consegue manter isso? Porque quando o homem ele pode até falar com palavras, né, que ele é fiel, que ele tem fidelidade, que ele tem pacto e aliança. Mas quando isso passa por dificuldade, quando isso passa por mudança, quando isso passa por tentação, geralmente o homem cede. São poucos homens que diante de todas essas questões se mantêm fiéis, né? Por quê? Porque não consegue essa estabilidade. Porque ele está sempre ali suscetível à dificuldade, à mudança e à tentação. E como Deus, nada é difícil para Deus, né? Nada é difícil para ele. Como ele é imutável, que é outro aspecto da sua característica, e como Deus ele não pode ser tentado, ele se mantém fiel em todo o tempo. Então, essa relação com Deus tem a ver, essa relação de fé com Deus tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com Deus a partir do seu atributo de fidelidade. Vocês percebem aqui que as coisas começam a tomar uma forma diferente? Primeiro, a fé ela é relacional. Segundo, ela nasce a partir do meu relacionamento com o atributo do eterno. Que atributo é esse? Fidelidade. É compreender que Deus é fiel. É eu me relacionar com ele a partir da sua fidelidade. Se eu não compreendo os atributos de Deus, se eu não compreendo o que quer dizer essa manifestação, essa emanação de Deus a partir da sua fidelidade, eu não consigo compreender fé. Eu não consigo ter fé. Eu posso ter uma crença, mas eu não tenho fé. Porque na hora que eu passo por dificuldade, mudança e tentação, o meu relacionamento com Deus muda. Então é por quê? Porque ele nunca foi pautado com base na fé. Ele nunca foi pautado com base em amã, na raiz dessa palavra. Né? Eu posso ter uma convicção e a minha convicção muda. Eu sou mutável, né? Eu sou instável. Então o conceito de fé vai falar justamente sobre confiança, né? Ser confiável a partir da minha relação com esse atributo de fidelidade. E aí, se você lembra dos exercícios de meditação nos atributos de Deus, aqui você tem uma chave. Se você parar de fazer os exercícios de meditação a partir do atributo de fidelidade, é extremamente importante para a sua vida devocional para que você possa fortalecer a sua fé. Tá? Então, uma outra camada de significado dessa palavra é sobre permanecer firme, confiar, ter certeza, que vem do verbo, né, no tronco ali de refil, indicando que Abraão confiou ativamente em Deus. O que é isso? É a ação do verbo. Então, mostra que esse verbo ele é ativo, ele não é passivo. Né? Então, há uma ação ativa aqui. Abraão ele confiou ativamente em Deus. Então, confiar em Deus nesse sentido não é apenas passivo. Não é algo em que eu vou me relacionar de forma passiva, mas não, vai envolver uma escolha consciente e ativa de colocar nele a nossa certeza. Essa dimensão ativa ela é essencial para entender a fé como algo que também requer ação. É uma relação de causa e efeito. Não é uma simples aceitação. Ah, beleza, ok, eu entendi, eu tenho fé em Deus. Não, envolve uma ação. Porque todo relacionamento envolve ação. Imagina você dentro de um relacionamento onde um desses parceiros ele é passivo. Ele não tem nenhum tipo de reação. Como é que seria esse tipo de relacionamento? A gente está falando que fé é relacional, mas a gente precisa também entender também que fé é algo ativo. Fé requer ação, tá?
Um outro aspecto importante, profundo de significado, é que essa palavra tem a ver com mãe adotiva, ou pai adotivo. Porque a raiz amã também gera palavras como omnet, que quer dizer uma ama de leite, uma mãe adotiva. Ou seja, a palavra, ela carrega uma ideia de alguém que nutre, que cuida, que sustenta o outro, assim como a mãe cuida do seu filho, cuida de um bebê, amamenta, né? Ela dá os nutrientes necessários para que aquela pessoa cresça. Percebeu mais uma vez que nessa camada de significado da palavra fé, o aspecto relacional é importante, mas um relacional a tal ponto de uma mãe para com o filho, né? Onde Deus, ele tem essa figura, né, de nutrir, né, de amamentar, de cuidar, de dar tudo o que a pessoa precisa para que ela possa se desenvolver, né? E é a revelação de Deus como um pai adotivo, que dá tudo que o filho precisa, todos os nutrientes que o filho precisa para se desenvolver. E aqui eu não estou dizendo, tá, que Deus tem um aspecto feminino. Deus se revela para nós como pai, masculino, mas tem características, né, como uma mãe, né, que cuida, que apacenta, que cuida, que nutre, que dá o alimento necessário para que o seu filho cresça. Da mesma forma que ele vai usar uma figura de linguagem da galinha, né? Quantas vezes, Jerusalém, tive isso na aula passada, quantas vezes, Jerusalém, eu quis cuidar de você? Quantos profetas eu mandei para cuidar de você, para te divertir? Quantas vezes eu quis te juntar e te proteger com uma galinha, outra figura feminina, né? Com uma galinha cobre e cuida dos seus pintinhos. Então a gente está vendo aqui que é uma característica. Então essa palavra fé tem a ver também, que é uma relação entre duas pessoas onde uma nutre a outra, tá? Onde Deus cuida, onde Deus nutre, onde Deus vai dando aquilo que é necessário para que isso se torne algo concreto, algo pleno, né? E por último, é o significado de pilares, de suportes de uma porta, porque a mã, ela tem uma aplicação física, né? Qual que seria a aplicação física desse verbo, né? Dessa raiz amã. Então, nessa aplicação física, se encontra a ideia de pilar, de suporte, que é algo que literalmente sustenta alguma coisa. Então, assim como os pilares seguram uma porta ou uma estrutura, o sentido figurado indica que é aquilo que mantém algo firme e funcional. Então, em termos espirituais, a fé é vista como pilar, a fé é vista como um suporte da nossa relação com Deus. É a base que vai dar estabilidade às nossas crenças e às nossas práticas. Geralmente, quando nós vemos uma pessoa que não tem estabilidade, uma pessoa que oscila, uma pessoa inconstante, geralmente ali ela tem um problema de fé. E às vezes você fica tentando tratar pontos específicos da oscilação, de pessoas inconstantes que começam algo e não terminam, mas na verdade, o que aquela pessoa tem, na real, é um problema de fé. Ela não consegue ter fé, porque fé tem a ver com essa relação e tem a ver com essa ação de Deus de trazer essa estabilidade, de trazer essa sustentação. Pessoas geralmente inconstantes não têm a sua vida baseada em uma relação sustentada na sua relação com Deus. Entende? Porque é um problema de fé. Então, uma camada de significado é sobre esses pilares de suporte de uma porta, dando essa ideia espiritual de que a fé é um pilar da nossa relação com Deus. Ok? Então a gente viu aqui 6 camadas, né, de significado da raiz da palavra fé. Então é importante que você compreenda, por isso que eu falei que fé não é algo que dá pra gente definir de forma simplista, assim como o amor não é, assim como a esperança não é, tá? Não dá pra gente definir, porque a fé não tem a ver com convicção, era muito fácil se a fé tivesse a ver com a crença, né? Com a convicção em um conjunto de crenças. Vocês percebem como o significado da palavra fé, ela perde profundidade quando a gente usa esse tipo de interpretação superficial? E quando você vai a fundo naquela palavra original, olha quanta coisa a gente já aprendeu sobre fé, né? Somente estudando uma pequena palavra. Ele creu. Vamos voltar aqui então pro estudo completo, uma vez que a gente já terminou aqui Gênesis 15. Vamos falar sobre Abacuque 2:4, que é justamente no momento em que aparece pela primeira vez a palavra emuná. Tá? O texto de Abacuque 2:4, eis o soberbo, né? Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então essa palavrinha fé, aqui traduzida como fé, vamos ver aqui Abacuque 2:4, pra gente poder ver juntos. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E que palavra que é usada? É a palavra emuná. Então você vê aqui que a gente tem a raiz da palavra, né? Mas aqui ela tem a sua derivação, então ela vai significar aqui emuná, né? E essa palavra emuná, o que ela carrega de significado? Então, primeira vez, né, que a palavra emuná vai aparecer, mas por que mudou, né? Da palavra amã para emuná? Porque aqui é a primeira vez que emuná aparece no sentido ético, no sentido de algo que orienta o comportamento humano. Lembra que a gente falou sobre ética, que muita gente pensou que, tipo, para que eu tenho que entender isso? As pessoas não precisam entender. Você precisa entender muito sobre ética. Porque ética tem a ver com a orientação do comportamento humano. Ética tem a ver com a forma como o homem vai discernir e decidir entre o que é certo e errado, entre o que é bom e o que é mal. Isso tem tudo a ver com o pecado original. Então a ética cristã é justamente sobre eu orientar o meu comportamento a partir de princípios, a partir de valores, a partir de uma ética cristã. E a palavra emuná aparece aqui justamente no sentido ético, no sentido que orienta o comportamento do homem. Então em Abacuque, emuná vai ser usada no sentido espiritual e ético. E vai significar firmeza, ou seja, a qualidade daquilo que é estável, que é inabalável, que não se abala, que não tem variação, que não tem oscilações, que não tem altos e baixos, ele é estável.
vai trazer a ideia também de fidelidade. Lembra da raiz da palavra? Fidelidade, o atributo, a partir do atributo de Deus, que Deus é fiel, né? E a sua fidelidade dura para sempre, então implica lealdade, compromisso consistente com a verdade ou com a aliança. Então a gente percebe que fé tem a ver com fidelidade, e fidelidade tem a ver com aliança. Então fé não é crer em algo, fé é a ver com a forma como eu me relaciono e a forma como eu faço a manutenção da minha aliança com Deus. É como eu me comporto mediante essa aliança que eu tenho com essa pessoa. Vocês entendem agora porque eu falo que fé é muito parecido com amor? Né? O amor tem a ver com a forma como eu faço a manutenção do meu relacionamento com minha esposa, com o marido com a esposa com seu marido. O que é que eles têm ali? O que é que torna ele uma só carne? Porque eles fizeram uma aliança. Então, fidelidade tem a ver com essa manutenção da aliança, com lealdade, o que traz estabilidade, representando algo que é duradouro, que é confiável, que é constante. Ok? Então, quando Abacuque vai falar e trazer esse conceito de emuná, ele traz toda a sua carga da raiz dessa palavra, né, deixando de uma forma mais direta firmeza, fidelidade e estabilidade. Porque o justo viverá a partir da sua firmeza. O justo viverá pela fé. O justo viverá por algo que é estável, por algo que é inabalável. O justo viverá a partir de uma relação de aliança, de lealdade, de compromisso consistente com a verdade. E a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. Então a gente está falando de relacionamento. O justo viverá a partir desse relacionamento com Deus, desse relacionamento com Cristo. É isso que esse texto está dizendo, né? O justo viverá a partir da estabilidade, daquilo que é duradouro, daquilo que é confiável, daquilo que é constante. Percebe que não tem a ver com o conceito de uma palavra, mas de um relacionamento? Por quê? Porque o justo é justificado em quem? Quem nos justifica? Nós somos justificados em alguém. Então é por isso que o justo, ele vai viver a partir disso. O justo viverá pela fé. O justo viverá a partir da sua relação com o seu Deus. O justo viverá a partir da sua relação com Cristo, que é a manifestação, que é a plenitude de Deus no nosso meio. O justo viverá para fazer a manutenção da aliança. O justo viverá a partir da aliança. Entende a profundidade disso? Então, se eu não compreendo a aliança, se eu não compreendo o sacerdócio, porque o relacionamento tem a ver com a vida sacerdotal, eu não vou conseguir viver uma vida de fé. Então, Abacuque ele traz esse conceito ético, né, que tem essa camada espiritual, a partir desse significado. E aí, pessoal, depois a gente falar, né, de Gênesis e de Abacuque, uma pergunta que a gente precisa se fazer, tá, Marlon, mas afinal, o que é emuná? Né? Você já percebeu, talvez ficou até mais claro agora, né, o que seria emuná. Então não vou falar mais fé, porque eu acho que fé a tradução dessa palavra acaba limitando, então vamos falar de emuná, tá? Mas que é fé, mas a gente tá indo na raiz da palavra, e talvez seja mais fácil a gente falar do que não é, o que emuná não é, tá? Então o que é importante a gente compreender aqui? Primeiro, que emuná não é uma mera crença intelectual, então isso precisa ficar claro pra gente. O que é que isso significa? Emuná não ser uma crença intelectual. Não é apenas você acreditar em algo de forma teórica, né, ou aceitar a existência de Deus sem ter um compromisso prático com ele. Então, se existe na nossa relação apenas uma crença teórica, onde eu apenas aceitei mentalmente a existência de Deus, mas eu não tenho um compromisso prático com ele, eu não tenho um relacionamento com ele, eu não tenho práticas que façam a manutenção da aliança, eu não tenho isso não orienta o meu comportamento, a minha ética, eu não posso dizer que eu tenho fé. Por quê? Porque a Bíblia descreve emuná como uma confiança ativa e prática. É mais do que uma ideia, é mais do que um conceito, é mais do que algo que eu chego a partir do meu raciocínio lógico. Emuná é um modo de viver que vai refletir a fidelidade de Deus. Vou repetir. Emuná é um modo de viver que vai refletir em mim a fidelidade de Deus. E qual que seria um exemplo errado? Um exemplo errado é alguém que crê em Deus, mas não vive de acordo com essa crença. Então essa pessoa não está demonstrando o emuná. Como é que a gente sabe que aquela pessoa tem fé ou não? Quando ela apenas crê, confessa, né? Ah, eu creio em Deus, mas quando a gente vai ver a vida dessa pessoa, ela não vive de acordo com essa crença, então ela não está demonstrando emuná. Outra coisa que emuná não é, a emuná ela não é passiva. A emuná não se trata de uma atitude de esperar sem agir ou sem corresponder a Deus. Emuná não implica compromisso, obediência e esforço contínuo, né? Ou melhor, emuná implica você ter um esforço contínuo de obedecer. Né? É uma fé verdadeira que te leva à ação, porque tem muita gente que fala assim, não, beleza, eu creio em Deus, então eu estou salvo, eu tenho fé em Deus, fico aqui de forma passiva, esperando ele me salvar, sem corresponder a Deus. Porque a fé sem obras é morta. Então a emuná implica nesse compromisso, em obedecer, em se esforçar, em continuar. Ou seja, a fé verdadeira está sempre agindo. E qual que é o exemplo errado disso? É pensar que fé significa apenas esperar por milagre, né? Sem se envolver ativamente na obra ou na vontade de Deus, ou na manutenção da aliança que nós temos com Deus. Porque por mais que ele tenha abolido ou cumprido a antiga aliança, ele estabeleceu uma nova aliança. E essa nova aliança, né, tem preceitos. A gente precisa compreender isso, a gente vai ver isso na aula sobre aliança, né? Eu preciso me envolver na manutenção dessa aliança, dessa nova aliança em Cristo. E Hebreus vai falar sobre isso. Por isso eu preciso que vocês parem de viver como vocês estão vivendo e acessem esse novo e vivo caminho. E vivam a partir desse sacerdócio divino. Né? Desse sacerdócio a partir de Cristo, a partir da ordem de Melquisedeque. Então eu preciso que você se envolva. Se você não se envolve ativamente com isso,
Você tem uma fé como? Uma fé que para e espera? No milagre? Eu tenho fé que Deus vai cuidar do meu casamento, eu tenho fé que Deus vai cuidar dos meus filhos, eu tenho fé que Deus vai me dar uma vida de prosperidade, eu tenho fé. Eu sou um cara passivo, eu tô aqui, eu aceitei, agora eu espero. Eu sento e espero as coisas acontecerem. Então isso não é fé, isso não tem nada, Deus não tem nenhum tipo de compromisso com esse tipo de atitude, tá? Então isso é um exemplo errado, quando a nossa fé é uma fé passiva. Então a imuná, ela não é passiva. Outra coisa que a imuná não é. A imuná, ela não é circunstancial. O que é que isso significa, Marlon? Que a imuná, ela não depende de condições externas, como situações favoráveis ou sucesso imediato. Porque a imuná envolve fidelidade e confiança em Deus, mesmo em tempos difíceis ou incertos. Porque é um compromisso constante, independente das circunstâncias. Então, se eu estou esperando que todas as circunstâncias, né, que todos os astros se alinhem, que a minha vida dê certo, que esteja tudo alinhado conforme eu quero, eu desejo, e a gente volta para o pensamento helenista e cartesiano, onde o homem está no centro buscando a sua felicidade e evitando a todo custo a dor, se eu espero que essas condições externas estejam favoráveis à minha felicidade, eu acredito que isso é imuná, e a minha fidelidade, a minha relação com Deus depende dessas coisas. Não, você não está vivendo. Você não tem fé em Deus. Porque a fé em Deus, ela envolve uma fidelidade independente das circunstâncias. Vocês percebem como isso é danoso no nosso meio? Como entender fé daquela forma que eu falei faz com que a gente viva o evangelho totalmente baseado nessa loucura de buscar felicidade, de buscar o sucesso, de buscar fama, de buscar prosperidade. E fé em Deus não tem nada a ver com isso. Por isso que tem várias pessoas que se relacionam com Deus a partir das circunstâncias. Se as circunstâncias mudam, o seu relacionamento com Deus muda. Porque essa pessoa nunca teve fé. Teve um relacionamento com Deus a partir da fé. O que ela teve foi uma crença. E as crenças, elas são estáveis. Então qual que seria o exemplo errado de pensar em imuná? Perder a confiança em Deus durante períodos de dificuldade. Como o povo de Israel muitas vezes fez no deserto e como muitos de nós fazemos todos os dias. Dependendo da minha dificuldade, eu perco a minha fé. Se as coisas ficam difíceis, se as coisas não saem conforme eu espero, automaticamente eu perco a fé. E se fé está baseada em instabilidade, né, aquilo que é estável, aquilo que não muda, quando eu não tenho fé, eu vou mudar. Eu acreditava, não, você conhece pessoas assim? Eu acreditava, não acredito mais. Não, eu vou, vai dar certo, vamos junto e tal, e depois desiste. Do nada, a primeira dificuldade que aparece, a pessoa desiste. Ou seja, são pessoas que não se relacionam a partir da imuná. São pessoas que se relacionam a partir dos seus próprios sentimentos instáveis. E a fé não é um sentimento. Eu acho que você já entendeu, chegando até aqui, que fé também não é um sentimento. Assim como amor também não é um sentimento. Né? Porque se a gente for basear uma vida à base dos sentimentos, os sentimentos mudam o tempo inteiro. Né? Por que amor não é um sentimento? Porque você que é casado, você que tem um relacionamento, você sabe que os sentimentos mudam o tempo inteiro. E se eu basear a minha aliança naquilo que eu sinto, eu posso sentir coisas diferentes em dias diferentes que vai comprometer a minha aliança. Então fé não está baseado. Amor não está baseado, não pode se basear em sentimento. Paixão sim. Paixão está baseada em sentimento. Amor não. Amor não tem a ver com isso. Mesma coisa, a fé não está baseada em sentimento. A fé não é um sentimento. Porque os nossos sentimentos mudam. E quando o nosso sentimento muda, a nossa fé ela não pode mudar. Entende? E aí, se isso acontece, aí eu tenho que fazer um autoexame e falar, nossa, então talvez eu não tenha fé, talvez eu não tenha desenvolvido a imuná, eu preciso desenvolver isso. Eu preciso compreender que imuná não é um sentimento, imuná é um relacionamento. E um outro aspecto do que imuná não é. Imuná também não é emoção. Eu acabei de falar sobre isso, né? Me antecipei. Então, imuná não vai se tratar daquilo que eu sinto. Né? Um sentimento momentâneo de confiança, um entusiasmo espiritual passageiro. Quantas pessoas você conhece que são entusiastas espirituais? Passam 2, 3, 4, 5 meses na igreja e depois somem da igreja. Por quê? Porque todo o relacionamento dele está baseado no sentimento. O sentimento dele muda a relação dele com Deus. Muda a relação dele com as pessoas. Tá? E o nosso relacionamento com as pessoas reflete muito o nosso relacionamento com Deus. Tá? Então, essa dinâmica baseada em sentimento muda. E por que a gente não deve fazer isso? Porque a verdadeira imuná é uma firmeza que vai além de emoção. Não está baseada naquilo que eu sinto, ela vai persistir mesmo quando nossos sentimentos falham. Porque isso tem a ver com a fidelidade. Lembra que a fidelidade de Deus não depende da nossa Deus não depende da nossa circunstância, ele é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Então, se você tem um relacionamento e a outra parte, ela não consegue corresponder, é porque a firmeza dela está baseada em emoção. E você não pode se basear nisso. Entende? Porque a imuná, ela precisa persistir, mesmo quando os sentimentos falham. Então, se eu baseei todo o meu relacionamento em sentimento, o sentimento mudar, acabou. Game over. Entende? Porque aqui está a base das inconstâncias. Você fala, nossa, eu não consigo ter uma vida espiritual constante. Eu não consigo desenvolver uma constância espiritual. Por quê? Porque você está baseando seu relacionamento com Deus em sentimento. E você precisa parar de basear seu relacionamento em sentimento. Porque os seus sentimentos é como uma areia movediça. Eles são instáveis. O homem, depois do pecado, acontece isso. A gente tem picos hormonais, de endorfina, de várias coisas que acontecem e que os nossos sentimentos vão oscilar. Desculpa. Então a gente precisa compreender que o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo não pode basear naquilo que nós sentimos. E um exemplo errado disso é basear a fidelidade de Deus em como você se sente em determinado momento e não na sua fidelidade constante. Um outro aspecto do que não é imuná. Imuná não é
superficial. Emuná não é temporário. Então não se resume a uma demonstração externa, sem raízes profundas no coração e na vida da pessoa. Isso é o que mais tem. A gente vê muitas manifestações externas e você fala, nossa, essa pessoa realmente aí, olha só, é um homem de Deus, olha como externamente, né? Ele fala, nossa, essa pessoa tem fé. Mas como aquela pessoa reage às circunstâncias da vida? Como a pessoa reage diante das dificuldades? Será que é aquilo o tempo inteiro? Ou será que aquilo é um personagem? Ou é algo que ele não consegue sustentar? Às vezes a pessoa nem tem uma maldade de querer mostrar aquilo que não é. Às vezes ele tenta sustentar a fé dele, só que não é uma emuná verdadeira. Então ele pode até demonstrar, mas isso não se sustenta, porque isso está na parte superficial. Porque a Bíblia conecta emuná com a lealdade e constância. Então, se eu não tenho constância, se eu não tenho lealdade constante, né, eu não tenho emuná. Então, não é uma aparência de piedade sem frutos reais. Entende? Um exemplo errado disso, qual que seria? Demonstrar fé apenas em público, mas não viver com fidelidade no cotidiano. Um outro aspecto do que não é emuná. Emuná não é autossuficiente. O que é que isso significa? Não é algo que se origina ou se sustenta apenas na força humana. Eu não consigo ter fé sozinho, vocês viram que tem uma relação. Por quê? Porque não é algo que se baseia apenas na minha força. Porque a fé bíblica, ela é uma resposta à fidelidade de Deus, e ela é sustentada por Deus. Ela é fruto de um relacionamento que eu tenho com Deus. Você percebe porque fé não tem a ver com convicção? Porque não é algo que eu produzo a partir da minha força, a partir do meu intelecto, a partir do meu sentimento. Não é algo que eu produzo, é algo que nasce em resposta ao meu relacionamento com a fidelidade de Deus. Então, em última análise, emuná vai depender da graça de Deus. Por isso que a fé não vem da gente, a fé é um dom que Deus te dá a partir dessa relação. E qual que seria um exemplo errado disso? É acreditar que a fé é inteiramente fruto do esforço humano, sem intervenção e o sustento de Deus. Então, se eu tentar viver vida de fé sem me relacionar com Deus, eu não tenho emuná. Eu posso ter outras coisas, mas não é emuná. Não é fé. E a partir desse entendimento do que não é fé, o que seria emuná? Primeiro, emuná é firmeza. Emuná é estabilidade. Emuná descreve algo ou alguém que é estável, que é confiável, que é inabalável. Assim como um pilar que sustenta uma construção, emuná sustenta a vida do crente. Um exemplo bíblico é o que acontece em Êxodo 17:12. As mãos de Moisés permanecem firmes. E o texto, a palavra usada lá é emuná. Aqui é quando emuná aparece pela primeira vez nas Escrituras. E está associado com as mãos de Moisés permanecendo firmes durante a batalha contra os amalequitas, indicando o quê? Estabilidade e perseverança. E aqui tem um mistério, você que talvez não acredite aí em revelação, mas aqui tem um mistério, tá? Que mistério é esse aqui? Lembra da oração? Assim na terra como no céu? Se você assistiu às aulas que a gente deu no módulo passado, eu lembro que em uma das aulas eu falei sobre essa dualidade na criação, né? E a oração do Pai Nosso manifesta essa dualidade quando fala dessa dualidade quando expressa assim na terra como no céu. Então aqui precisava ter na terra alguém que estivesse manifestando uma realidade espiritual. E isso acontece no ato de Moisés manter as mãos estendidas. Porque quando a mão de Moisés baixava, o povo começava a perder a batalha. E o que acontece? Arão e U sustentam as mãos de Moisés para que as mãos de Moisés não oscilem. E aqui tem um outro mistério, que é essa questão relacional. Arão representa o ministério sacerdotal, U representa o relacionamento. Então você tem que, para você ter uma fé estável, você precisa estar nessa dinâmica relacional. Para que a gente possa manifestar na terra uma realidade do céu. Então toda vez que você se alinha, que você se torna, que você é estável, que você não tem oscilações, que você é confiável, que você é constante, que você não se abala diante das situações, que você não baseia a sua fidelidade em sentimento, você não baseia em circunstância, você está manifestando na terra uma realidade, você está manifestando e refletindo um atributo divino, você está refletindo Cristo. E a gente fala muito sobre ser imagem e semelhança de Cristo, como ser igual a Cristo fosse algo abstrato. É prático mesmo. É muito prático. Então toda vez que eu, ao me relacionar com esse atributo de Deus de fidelidade, expresso na terra, expresso nos meus relacionamentos com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família, com a minha casa, com os meus amigos, com a sociedade, com a comunidade. Quando eu expresso essa estabilidade, essa confiança, quando eu tenho uma relação inabalável, quando eu não sou afetado por circunstâncias, eu me mantenho constante, fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer, o que eu me comprometi a fazer, eu manifesto a fidelidade de Deus. Eu expresso essa fidelidade. E aí há essa relação com Deus, onde eu vou refletindo os seus atributos e ao mesmo tempo eu vou sendo sustentado por Deus. Porque eu não posso achar que eu posso produzir isso de mim. Eu expresso isso a partir de uma relação e ele vai me sustentando, ele vai me mantendo firme a partir dessa posição, a partir dessa ação que eu tenho. Então você precisa ter uma ação. E se você deixou de fazer coisas que você fazia, porque em determinado momento da sua vida cristã você baseou a sua fé, a sua emuná, você saiu da emuná e você baseou as coisas em sentimentos, em circunstâncias, e elas te pararam, você precisa retornar, isso é arrependimento. Lembra a aula de arrependimento de obras mortas? É você mudar a direção, você precisa voltar. Você precisa voltar, compreender, entender onde você caiu. Entender que você não estava desenvolvendo emuná e a partir daí se posicionar, voltar a ter um relacionamento com Deus e começar a expressar isso, crendo que Deus vai te sustentar. Crendo que Deus vai ser o pilar que vai te manter firme. Crendo que a tua fé vai ser sustentada nele, que vai conseguir te manter fazendo as coisas que você parou.
Porque aí você vai começar a fazer essas coisas por fé. E aí aquelas circunstâncias que tanto te abateram, que tanto te paralisaram, não vai mais fazer sentido. Elas vão continuar a acontecer, porque não é uma carta de felicidade. Não tem como você dizer assim, não, essas coisas não vão acontecer de novo, volta, vem, vamos continuar. Não. Vai acontecer de novo. Quantas vezes Israel pecou, quantas vezes Israel caiu, quantas vezes Israel foi inconstante, e quantas vezes nós somos inconstantes no nosso relacionamento com Deus. Então fé não tem a ver com uma carta de segurança que vai te deixar dizer que, tipo assim, não, vai dar tudo certo. Não. Algo vai mudar, mas quem vai mudar vai ser você, porque agora você caminha a partir da emuná. Você caminha a partir de um relacionamento e eu vou te sustentar. A única promessa que você tem é, essas coisas vão acontecer, mas eu vou te sustentar. Mesmo no vale da sombra da morte, eu vou te sustentar. Isso é emuná, entende? Estabilidade, firmeza. Também tem a ver com fidelidade, com lealdade, onde emuná vai expressar a fidelidade contínua, tanto de Deus para com o seu povo, quanto do povo para com Deus. Essa ação relacional é uma lealdade que não vacila, uma lealdade que mesmo em circunstâncias adversas se mantém constante. Em Deuteronômio 32:4, Deus é descrito como um Deus fiel, emuná. Aqui entra a palavra, o Deus emuná, que nunca falha em cumprir suas promessas. Emuná é confiança ativa. Emuná envolve mais do que acreditar, é uma confiança prática, uma entrega total à fidelidade de Deus. O justo, ele não apenas crê, ele vive com base nessa fé. Ele vive com base nessa crença. E isso é fé. Isso deriva a fé. Então um exemplo bíblico é Abacuque 2,14, quando fala que o justo viverá pela fé, indicando uma confiança ativa e perseverante que molda o modo de viver. Emuná também é obediência e compromisso prático, tem a ver com ética e moral. O que significa que emuná não é apenas uma atitude interior, mas se manifesta em ações fiéis. Quem tem emuná demonstra isso por meio de obediência, por meio de perseverança, por meio de dedicação a Deus. Um exemplo bíblico é Salmo 119:30. Escolhi o caminho da fidelidade, escolhi o caminho da emuná. Então isso mostra como a fé se traduz em um compromisso prático. É uma ação que eu tomo, é um compromisso que eu tenho. Eu escolho o caminho da fidelidade. Emuná também é um reflexo da fidelidade de Deus. Emuná está intimamente ligado à natureza de Deus, está intimamente ligado à emanação de Deus, à emanação desse atributo de Deus com o atributo de fidelidade. Então a fidelidade do crente é uma resposta à fidelidade imutável de Deus. É essa relação. É esse produto que surge a partir de um relacionamento, que deriva desse relacionamento. Então eu não consigo ter emuná desconectado de Deus. Por isso que emuná não pode ser um conjunto de crença. Porque emuná é um reflexo. Emuná vai ser um reflexo da fidelidade de Deus. Um exemplo bíblico, Lamentações 3:22-23, Deus é descrito como fiel. Grande é a tua emuná. E por último, para a gente poder concluir, a gente está chegando a 1 hora de aula, emuná é uma virtude relacional. O que isso significa? Que emuná é um vínculo relacional. Ela conecta o ser humano a Deus e reflete essa aliança entre você e Deus. Porque aí entramos no texto de Hebreus e fechamos a nossa aula de hoje. Quando Hebreus 11, a carta aos Hebreus 11:6 vai falar que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, percebe o ato relacional? Aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa todos que o buscam. Então também se manifesta nos relacionamentos humanos como fidelidade, honestidade, integridade. E emuná é uma virtude relacional porque envolve uma aproximação. Fé implica confiança no caráter de Deus e um desejo de caminhar em comunhão com Ele, um desejo de estar próximo dele. Então, emuná tem a ver com esse aspecto relacional. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, espero que a aula tenha ajudado vocês a expandir o conceito de fé. E que nós possamos, a cada dia, compreender, ir mais a fundo do que realmente é a emuná. Que a gente não fique na superfície. Às vezes é porque nós não compreendemos, às vezes porque faltou alguém que trouxesse, deu uma explicação muito rasa. E por essa explicação muito rasa, eu achei que eu tinha fé. E na verdade, quando nós olhamos para isso, quão profundo isso é, nós temos que fazer um exame. Olhar para dentro de nós e pensar: será que eu estou desenvolvendo realmente fé? Será que eu tenho emuná? Como é que está o meu relacionamento com Deus a partir dessa verdade, a partir dessa realidade, a partir da compreensão dessa verdade? Então, essa é a nossa primeira aula, onde a gente compreendeu o que é fé, a definição de fé. Se você tiver dúvidas, manda mensagem pra gente no grupo do WhatsApp, pode comentar aqui embaixo, a gente pode se aprofundar, vamos fazer essa troca, né, extremamente importante. Se você quiser estar no nosso grupo do WhatsApp, também pode mandar mensagem, mas é muito importante que a gente compreenda, nesse ponto, o que é fé, o que não é fé, o que não é emuná, o que é emuná, o que não é emuná, qual a diferença entre fé e crença. Espero que isso tenha ficado claro para vocês, e a partir da próxima aula, a gente vai se aprofundar na fé, né? A gente vai ver a galeria dos heróis da fé, e a gente vai compreender mais a fundo o que a carta de Hebreus nos fala sobre fé. Tá bom? Espero que essa aula tenha contribuído para o crescimento de vocês e nos vemos na próxima semana.